Fala, Riqueza, beleza? Tudo bem com você? Professor Eduardo aqui na área com mais um vídeo, certo? Com mais um guia aqui, um PDFzinho exclusivo, certo? Sobre equipamentos. Guia definitivo para você escolher sua estação de solda. Como eu costumo dizer, a parte mais crítica da manutenção é quando você vai fazer intervenção na placa, certo? Trocar periférico é de boa, trocar uma tela, um dock, um flex, aí é show. Mas quando você vai para a placa, se você não tiver realmente um equipamento que dê a resposta ali que você precisa para você fazer um reparo bem sucedido, um reparo rápido, um reparo de confiança, com certeza a chance de você matar essa placa é muito alta. Então, quem quer ter resultados com segurança e rapidez, tem que investir em equipamento, ok? Guia definitivo para escolher sua estação de solda. Sou o professor Eduardo Moreira, certo? Técnico e especialista em microeletrônica e microsoldagem. Certo? Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque a minha paixão aqui no meu canal, a minha paixão em é, a língua enrolou, viu? A minha paixão é ferramenta e manutenção de celulares. Pessoal, eu testo todo tipo de ferramenta. E o que dá certo, eu quero compartilhar aqui com você, ok? Estação de solda é o coração da bancada de um técnico em microeletrônica. Ela define, opa, tem um errozinho aqui, ela define não apenas o resultado estético da solda, mas a qualidade elétrica, a durabilidade e a segurança térmica no reparo. Durante muitos anos, estações convencionais dominaram o mercado, representadas principalmente pela linha Yachun, né, que ficaram conhecidas como um Fusca das estações de solda, assim como a estação de ar. Né? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre estação de ar. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui acima para você assistir, beleza? Eram simples, resistentes e acessíveis. Na verdade, não eram, não. Ela é, né? Que ainda existe. Mas com a chegada da solda sem chumbo, a Leader Free, e o avanço das placas modernas com trilhas finas, componentes miniaturizados e múltiplas camadas internas, a tecnologia dessas estações passou a ser insuficiente. Por quê? Demora a esquentar, entendendo? Você vai submeter a placa a um estresse térmico maior, porque você vai ficar insistindo, vai danificar os componentes, botar força, quebrar, trincar, porque é uma estação que realmente não está entregando o aquecimento e a resposta que a gente precisa. Foi aí que surgiu uma nova geração de estação, né? Tipo Rita, que é o bico que aquece, certo? Como a C12, C245, T210 e C115, que elevam o padrão da soldagem e precisão. Este guia apresenta a evolução, as características técnicas e os critérios reais para escolher sua estação de solda ideal. Beleza? Então fica comigo até o final, que esse PDF aqui tá joia mesmo, viu? Aqui, ó, a era da estação convencional, tive essa daqui, né? Aqui as pontinhas, ó. Tive a Ricari também. As estações convencionais. Ah, as estações convencionais marcaram época e foram responsáveis por formar milhares de técnicos. Eu, na minha escola, comecei muito com essa estaçãozinha aqui. Eita, bichinha boa, guerreira. Modelos como Yachun e similares, né? A Yachun 936, 937 e similares eram os mais populares, acessíveis e resistentes e simples de operar. Eu vou tirar esse resistente. Resistentes? Não vou deixar. Não vou tirar essa característica da bichinha, não. Ela era resistente. Estrutura técnica. Essas estações utilizavam um sistema resistivo tradicional, no qual a resistência aquece o tubo metálico do ferro, certo? E o calor é transferido para a ponta, né? Então essa estação, ela aquecia esse tubo aqui, ó. Aquecia esse tubo, certo? E esse tubo aquecia a ponta de ferro. Cadê? Ponta de ferro. O calor é transferido até a ponta. O sensor de temperatura fica afastado da ponta, o que causa variações entre o valor exibido e a temperatura real do uso. Muito verdadeiro, viu? A potência média desses modelos varia em torno de 40 a 60 watts, o suficiente para soldas com chumbo. Né? Aqui é a siglazinha, a tabela periódica, chumbo e estanho, que fundem a cerca de 183 graus. Isso aqui se o componente estiver só, né?
mas na verdade ele está numa placa, então a gente trabalha com uma temperatura maior, mas insuficiente para soldas líder free, que exige 217 e 227 graus. Ponto positivo: custo acessível, fácil manutenção, ideal para iniciantes e oficinas básicas, grande disponibilidade de peças e pontas, robustez mecânica e simplicidade operacional. Pontos negativos: potência limitada, né, 40 60 watts, recuperação térmica lenta, diferença entre temperatura ajustada e real, é verdade, né? Ineficiente em solda sem chumbo e microcomponentes, verdade pura. O que mudou nas placas eletrônicas? As placas modernas se tornaram multicamadas, com trilhas mais finas, pads menores e componentes microscópicos. Essas miniaturizações exigem uma resposta térmica quase instantânea, algo que as estações convencionais não conseguem entregar. Além disso, o uso global de solda sem chumbo, que é a sigla, aumentou o ponto de fusão, exigindo maior potência e estabilidade. Aí tá aqui as estações que eu uso, já usei, ó. Tenho essa daqui. Hoje eu utilizo uma Quick e uma Sunshine, certo? Eu utilizo a. Eu não trabalho com a C115. Eu trabalho só com essas duas pontas aqui, a T210 e a C245. Okay? Com a chegada das soldas ecológicas, o avanço da microeletrônica nasceu uma nova geração de estação de solda, né? A tipo Heater integrada, que é a ponta que aquece. Ela combina resistência, sensor de temperatura e ponta de solda em um único cartucho. Certo? Então a ponta dela, pessoal, é que aquece, já tem sensor, já tem tudo na própria ponta, por isso que ela é tão eficaz, certo? Garantindo aquecimento instantâneo e precisão absoluta. Essa linha é representada por 4 famílias principais de pontas: T12, C245, T210 e C115, sendo dos modelos Quico, iFan, Sugon, Aten, Sunshine, Quick, GVM, iShun, Irua, Bacon, certo? Todas as estações que eu já usei, pessoal, todas. Característica: essas estações, pessoal, elas são todas iguais, certo? São todas iguais. Elas usam umas pontas umas das outras. É bom é isso. Porque, na verdade, elas são muito parecidas. O chinês só muda o nome na, a parte dela interna é muito parecida, o chinês só muda a carcaça. Antigamente era a mesma estação, só mudava o nome, agora estão dando uma variadazinha na carcaça, né? Aí tem as características aqui, ó, as potências, certo? Para você ler. Aqui, ó, T210, T12, 75, T245, 80 a 180, T210, 75 a 100 watts, C115, 50 a 90. Aí tem todas as características aqui. O que muda? Resposta térmica instantânea. O sensor integrado detecta qualquer queda de temperatura e corrige em milissegundos. Verdade absoluta. Controle digital PID. Mantém a temperatura constante, mesmo em soldas longas, que é aquilo que eu falei da perda, né? Se é por acaso você fazer uma troca de temperatura com outro corpo, que no caso é a placa, ela vai ficar mandando aquela temperatura. Aquecimento em segundos, ponta prontas para uso, é verdade. Maior vida útil, o calor é concentrado onde deve estar, preservando a estrutura do ferro. Compatibilidade total com soldas líder free. Vantagens: precisão total e temperatura real constante, aquecimento e recuperação quase imediatos, redução de retrabalho e risco térmico, economia e tempo de energia, desempenho profissional em qualquer tipo de placa. Desvantagem: custo inicial um pouquinho mais alto, pessoal. Inicial, um pouco, ajeitar aqui, um pouco mais alto. Cartuchos e pontas com valor agregado maior, é verdade. As pontazinhas são um pouquinho mais caras, mas um conserto dá para comprar 3 pontas. Caro, o que eu estou falando já foi bem mais caro, mas hoje valor pontas com valor agregado um pouco maior. Aqui também. Aqui é falar de cearense aqui um pouco maior. Eu acho. Deixa eu ver como é que está a minha situação aqui nas redes sociais. Estou aqui falando comigo essa hora. Requer aterramento e energia estabilizada. Se você quer manter a durabilidade do seu equipamento, esses equipamentos, pessoal, eles só entregam o que tem que entregar, certo? Um aterramento e uma parte elétrica novinha, viu? Faça uma revisão na sua parte elétrica, isso é muito importante. Porque se uma estação dessa estiver perdendo rendimento, é por causa disso aqui, ó.
Tem um comparativo técnico aqui, certo? Ó, tipo de aquecimento, toda característica aqui, bem bacana, ficou muito bom esse PDF. Tem um boxezinho técnico aqui, eficiência e estabilidade. Potência não é apenas força, é precisão e estabilidade. A eficiência térmica não depende apenas de watts, mas da transferência afetiva de calor. Nas estações modernas, a distância entre o sensor e a ponta é praticamente zero. Isso permite, aqui, isso permite um controle térmico instantâneo, certo? A estação entrega exatamente a temperatura configurada, sem oscilações. O resultado é uma solda limpa, segura e repetível, mesmo sob o microscópio. Muito top, muito top. Certo? Critério de escolha, tipos de serviço, placa antiga, estação convencional atende. Certo? Microeletrônica e smartphones, aqui as pontas que atende, certo? Algumas características aqui disponíveis, né? Desculpa, potência disponíveis, T12, né? Intermediária, eu gosto de trabalhar com. Eu tenho uma C245, né? Porque a C245, quando eu faço assim, coisa de conector, né, blindagem, eu uso ela. E para o trabalhozinho menorzinho, mais microscópio, eu utilizo a T210. Como eu falei para vocês, eu não me adaptei com essa estação aqui. A ponta dela dá muito defeito. Ok? Então aqui, bem belezinha. Tem aqui a faixa de preço. Compartilhando aqui a faixa de preço para vocês. Né, aqui das estações de solda. Estação Leader Free. Deixa eu ajeitar aqui. E também o preço das pontas. Preço das pontas. Ok? Preço das pontas aqui. Tá baratinha, pessoal, uma ponta. Ó. Nessa média aqui no AliExpress, ó, eu peço direto, chega de boa. Torno de 70 conto. Você compra um kitzinho ali com 3 pontas. Muito barato. Certo? Outra coisa que eu também fiz uma vez foi eu comprar eu comprei um tempo a ponta da JBC para usar nessa aqui, porque ela tinha uma durabilidade bem maior, mas ela é o triplo do preço. Conclusão, a evolução da estação de solda reflete a evolução do próprio técnico. A Yachun e suas semelhantes abriram caminho por o início da jornada, mas hoje quem busca qualidade, pressão e produtividade precisa migrar para a tecnologia Leader Free tipo HIT. Vou colocar esse nomezinho aqui também. As séries T12, C245, T210 e C115 não são apenas ferramentas modernas, são um novo padrão de excelência em microeletrônica. Investir nelas é investir na profissionalização e no futuro da bancada. A frasezinha aqui marcante: a precisão na solda não começa no ferro. A estação define. A precisão na solda não começa do ferro. A estação define o padrão do técnico. Beleza, pessoal? Então é isso aí. PDFzinho aqui, ó, bonitinho, corrigido. Certo? Vocês assistem aí esse vídeo quantas vezes for necessário para vocês entenderem qual é a estação que vai atender vocês. Pessoal, vocês vão por aqui, ó. Estação de solda. Estação de solda. Tá aqui, ó. Estações de solda Leader Free. Certo? Só para vocês ficarem aí por dentro. Aqui os modelos, vocês pesquisarem, ó. Tudo muito direitinho, explicando. Certo? O PDF ficou muito bom mesmo. Certo? Mas vamos para o que interessa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Guia definitivo para escolher sua estação de solda. Subsequente a esse vídeo, eu vou estar trazendo aí técnicas, certo, de microsoldagem, usando aí, aplicando variações de temperatura e variações de técnicas, usando a estação de solda. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Agradeço a você e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.